Programa Na Era do Espírito. Olá, amigos ouvintes da Rádio Guarujá AM 1420 de Florianópolis. Está começando o programa Na Era do Espírito, uma realização do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Um momento de reflexão, espiritualidade e de esperança para o seu dia. Fique conosco. Meu nome é Narbal Almeida Júnior e o tema de hoje é Fé no Futuro. No Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 17, Sede Perfeitos, no item 2, no item 3 desse capítulo, a gente tem a explanação sobre o homem de bem. E logo no início ali aparece a seguinte frase comentada por Kardec, abre aspas, tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais, fecha aspas. Esse comentário de Kardec, ele vem no item 3, depois que no item 1, ele colocou a seguinte citação de São Mateus, abre aspas, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e que vos caluniam. Porque se não amais senão aqueles que vos amam, que recompensas com isso tereis? Os publicanos também o fazem? E se vós não saudardes senão vossos irmãos, que fazei nisso mais do que os outros? Os pagãos não o fazem também? Sede, pois, vós outros perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Fecha aspas. Isso aí veio de São Mateus, capítulo 5, versículo 44, 46, 47 e 48. E aí Kardec comenta sobre o futuro, mas não sobre o futuro temporal, quer dizer, o futuro aqui na matéria, e sim sobre o futuro espiritual. Aí ele comenta, coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Com isso, ele quer dizer que a gente precisa colocar aquilo que a gente leva dessa vida para as próximas encarnações e para a vida no mundo espiritual, acima daquilo que a gente consegue aqui na Terra. O que a gente consegue aqui, o dia que a gente morrer, fica. Mas a nossa alma, o nosso espírito perdura, e o que a gente precisa carregar dessa vida é o que a gente aprendeu que esse espírito vai poder usar lá na frente, nas próximas encarnações, na vida espiritual. E o que é que a gente vai poder usar? A gente vai poder usar aprendendo aquilo que a gente aprendeu aqui, na moral, no nosso âmago intelecto, e que a gente vai levar para frente, elevando a nossa moral. E que são esses bens espirituais? Esses bens espirituais foi bem colocado, claro, por Jesus, em que Mateus depois escreve, amai vossos inimigos, quer dizer, você não pode retribuir para os seus inimigos na mesma moeda. Não adianta você se vingar, isso não vai levar a nada. O que vai fazer você evoluir para frente? É justamente você tratar bem o seu inimigo. Você não precisa ser amiguinho dele, precisa levar ele para casa, tomar cerveja e fazer churrasco, não precisa disso. Você só não pode fazer mal para ele. E se puder ajudar, ajuda. Então esse é o maior bem que a gente pode levar dessa vida. É o maior tesouro, porque é assim que a gente vai progredir e vai conseguir ir para mundos melhores lá, no mundo espiritual, nas próximas encarnações, e ter uma vida de muito trabalho, mas mais tranquila. Porque se tem uma coisa que a gente nunca vai parar é de trabalhar. Sempre, sempre, e em qualquer estado, no mundo espiritual,
No mundo material, a gente tem que trabalhar. Essa é uma lei divina e a gente precisa ter consciência que o trabalho vai fazer a gente progredir. Porque no trabalho a gente aprende, mas também ensina. A gente ajuda, mas também é ajudado. Então, no trabalho, a gente vai progredir muito com as interações sociais com pessoas que a gente nunca teve um contato anterior, muitas vezes se não conhece, e assim proporciona várias situações para a gente exercitar tudo aquilo que a gente precisa, da bondade, do amor, do perdão, da perseverança e muita coisa que a gente precisa adicionar à nossa alma para a gente evoluir. Um pouco mais adiante, Kardec diz o seguinte, abre aspas, ele é bom, humano e benevolente para com todos, sem preferências de raça nem de crença, porque vê irmãos em todos os homens. Fecha aspas. Esse capítulo remete a um comentário posterior feito pela editora baseada nas palavras de Kardec, que diz o seguinte: essa compreensão das leis divinas permite a Allan Kardec afirmar que, abre aspas, o Espiritismo, restituindo ao Espírito seu verdadeiro papel na criação, constatando a superioridade da inteligência sobre a matéria, faz com que desapareçam naturalmente todas as distinções estabelecidas entre os homens, conforme as vantagens corporais e mundanas, sobre as quais só o orgulho fundou as castas e os estúpidos preconceitos da cor. Fecha aspas. Isso veio da Revista Espírita de 1861, página 432. E é por isso que nós somos todos irmãos, porque o nosso espírito foi criado diretamente por Deus. É uma consequência de uma criação divina. Então somos todos filhos do mesmo Pai, que nos cria sempre da mesma maneira, puro e ignorante. Ignorante no sentido de não saber e não da brutalidade. Mas com a possibilidade de cada vez progredirmos mais, ficarmos melhor e irmos subindo na hierarquia espiritual até cada vez habitarmos melhor, mas não vamos nos esquecer, sempre trabalhando para o bem. Kardec ainda afirma o seguinte: os privilégios de raças têm sua origem na abstração que os homens geralmente fazem do princípio espiritual, para considerar apenas o ser material exterior, da força ou da fraqueza constitucional de uns e da diferença de cor entre outros, do nascimento na opulência ou na miséria, da filiação consanguínea nobre ou plebeia, constituem, por sua superioridade ou uma inferioridade natural. Aí a gente observa que tudo que a doutrina cristã prega, tudo aquilo que Cristo falou, é para combater esses males, que ainda estão na gente, impregnados no nosso espírito, na nossa moral, por ignorância, porque a gente ignora aquilo que acontece de uma maneira geral com o espírito, e que Allan Kardec veio nos trazer, porque os espíritos contaram isso para ele. Ele não tinha estudado nada. Espíritos médiuns, respondendo a perguntas que ele fazia, deram as respostas para ele e ele escreveu os livros baseado nisso. E é por isso que a gente precisa estudar não só as leis físicas, as leis desse mundo, mas a gente precisa estudar também as leis morais, que são as leis que vão aprimorar o nosso espírito e fazer com que a gente tenha uma bagagem superior àquela que a gente trouxe quando nasceu. Programa Na Era do Espírito, uma realização do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Até o nosso próximo encontro.